Quando eu comecei a pesquisar diários, eu estava voltada para os diários escritos, para os diários que eu tinha, diários que eu vinha escrevendo desde os 13 anos de idade, mais ou menos. E eu já tinha uma boa idade de cadernos e levando em consideração a minha relação, a minha proximidade com a escrita e a forte presença da escrita no meu trabalho como artista plástica, desde o meu processo na graduação até o momento que eu decidi fazer o mestrado, a escrita sempre esteve muito presente, sempre foi muito importante, processo criativo mesmo. Chegando a própria escrita ser a obra. Então, eu decidi que eu iria me voltar para esses cadernos e trabalhar a partir deles com vídeos diários, e utilizar o suporte das páginas como elas eram. E fazer procedimentos de apagamento, uma escrita sobre a outra, sobreposição de escrita. Enfim, trabalhar com a matéria do diário físico. Acontece que durante o processo do mestrado, muita coisa aconteceu na minha vida e a prática da escrita foi se tornando cada vez mais próxima da fluidez e da dinâmica e do contraste que é a própria vida. Chegando ao ponto de transbordar esse conceito de diário tradicional, ou seja, o diário que é escrito com uma caneta sobre um papel, o diário que é querido diário, hoje, dia tal, ou aquele diário de relato, simplesmente, que os fatos importantes do dia vão ser relatados. Então, na verdade, o que aconteceu foi uma busca pelo presente, por viver o momento presente. E era uma grande questão para mim, como trazer essa prática para um eterno agora, já que eu estava apegada, de certo modo, às memórias. Então, esse diário ele foi ganhando um corpo, ele foi se aproximando mesmo do meu corpo, e foi daí que surgiram também os vestidos, que eu chamo de vestíveis, e também outros objetos artísticos tridimensionais que passavam a se relacionar de algum modo com o meu corpo, com o ambiente, e davam outras características para o diário, forçando assim o ampliamento desse conceito do que é o que é o diário artístico. Ele estaria muito próximo da linguagem do livro de artista, com algumas particularidades. Por exemplo, o seu caráter cotidiano, de arquivo pessoal e autobiográfico. Também o sentimento próprio de autorreferencialidade. E nessa minha escolha de trabalhar com o presente, e de certo modo eu estava me abrindo para os fenômenos da vida, e isso envolve a metodologia também que eu escolhi. Uma delas é a cartografia, enunciada por Deleuze e Guattari, e também a metodologia da autobiografia, que é defendida por Maria Celeste Vanner, que é professora da UFBA, da Escola de Belas Artes. Decidi que esses seriam meus fundamentos para uma ação de pesquisa, que é, ou seja, a minha própria vida e o fluxo e o processo, a abertura às conexões e aos afetos, aquilo que me toca de fato. E a partir daí eu comecei também a perceber que os outros me compunham. Existia uma alteridade muito forte no diário. Não se tratava de um eu
de uma pessoa. Na verdade, eram muitas pessoas em uma só, falando ali e se expressando de algum modo. Muitas vezes era uma fala compartilhada, uma fala expandida. E isso eu vivenciei muito intensamente numa experiência que eu organizei, com participação de outras artistas, algumas convidadas e outras que vieram de uma oficina que eu dei de vestidos diário. Nessa experiência eu vivi esse corpo coletivo que compartilhava de certa forma das minhas memórias, e o que me fazia perceber que eu não estava assim tão sozinha na vida, né? Que era um vestido que falava de uma temática, que tocava, enfim, as pessoas de um modo diferente, e que eu me reconhecia mesmo assim na outra pessoa e nos outros pontos de vista, o que trazia um pouco uma perspectiva de espelho. A minha vida é multiplicada em muitas vidas. O próprio crítico literário Roland Barthes, ele fala sobre esse transbordamento do conceito de escrita. Para a gente falar de diário, vamos pensar em escrita, no transbordamento desse conceito. E é muito conhecido o conceito dele de grau zero da escrita, onde a escrita se aproxima mais de uma não escrita. Ela se aproxima, ela vem de uma destruição dela mesma. Existe uma intenção quase que destrutiva de quem escreve em relação à própria escrita. O próprio conceito grego de, de cuidado de si, ele envolve uma escrita, que são chamados de hipominematas. Eram os cadernos, né? Os cadernos os cadernos utilizados para se escrever os aprendizados, né, dos discípulos com seus mestres. Então, eles eram mais como cadernos de meditação, de registro, de reflexão sobre um determinado assunto. E já os monásticos, eles vão surgir um pouco mais para frente e vão estar mais relacionados à prática dos monges, de escrita ainda mais pessoal, uma escrita que está ligada também à atitude de confissão e, mesmo assim, uma escrita que se relaciona profundamente com um autoconhecimento, com a intenção de se conhecer, de autocuidado. Quando os gregos falam da necessidade de escrever como uma das partes, uma das premissas para um cuidado de si, eles estão dizendo, de certa forma, que é necessário incorporar o conhecimento, ou seja, trazer o conhecimento para o mais próximo do próprio corpo, o mais próximo do que seria uma atitude orgânica em relação àquele conhecimento, aquilo que se torna um saber. Então, é uma dimensão ética da escrita que já vem, ou que estava presente na antiguidade grega. Isso é relatado, isso é aprofundado por Michel Foucault no seu livro A Hermenêutica do Sujeito. E é de onde eu vou partir para falar do conceito de escrita, até chegar no conceito de
Diário intermídia. Posteriormente, a prática do diário ela vai ficar muito mais forte no século XVI, né, nesse contexto renascentista, um contexto burguês, e principalmente uma prática das mulheres, né, o diário como uma prática feminina. E daí todos os clichês e todos os estereótipos de diário de mulher. O diário que é fofo e que é rosa e que tem um cheiro de rosas e que é aquele lugar onde a mulher pode expressar tudo que ela não consegue expressar na sociedade, já que era, assim, vem de um contexto já muito opressor, né? Onde a mulher não tinha, de fato, não tinha voz, não tinha o direito de se manifestar, de expressar suas opiniões. Então, o diário era algo como esse mediador entre a vida pública e a vida privada. Entretanto, veremos que aquilo que aprisiona pode ser também usado como uma ferramenta subversiva, e é o que vai ser visto nos diários de mulheres e nas obras autorreferenciais, as obras autobiográficas de mulheres que se voltam contra essa lógica patriarcal e machista, que é um capítulo da minha dissertação. Mas vamos seguir com o diário intermídia. Então chegamos nesse lugar onde a escrita se dá por caracteres indiciais, e não é uma escrita aprisionada a um signo ou a um padrão específico. Agora valorizamos a matéria como um meio de expressão, um meio como a própria linguagem. Daí podemos fazer um paralelo com Marshall McLuhan, que um teórico da comunicação, ele falava que o meio é a mensagem. E isso foi muito importante na minha pesquisa, porque, de fato, eu estava trabalhando com a introspecção desse conceito, o meio como mensagem, já que eu já havia abrido mão de qualquer necessidade de ser compreendida ou de qualquer significação a priori. Então, esse meio como mensagem, ele assumia a forma de matérias diversas, como a terra, como pérolas, como imagens em formas de vídeo, de fotografia, como meu próprio corpo vestindo os vestíveis, como os próprios vestíveis suspensos numa parede. Tudo isso era uma linguagem que muitas vezes era composta de diversos meios, diversos materiais, diversas mídias que se intercalavam ou estavam presentes ao mesmo tempo numa obra, ou muitas vezes no formato de um jogo semiótico de linguagem, quando uma coisa está no lugar de outra. Quando, por exemplo, um elemento visual, ele torna-se uma palavra. Ele passa a ser uma palavra e não simplesmente coabita um lugar com uma palavra, mas ele apresenta. Então, há uma fusão das linguagens, uma fusão conceitual das linguagens, o que se diferencia do que a gente chama de mixed media ou mídias mistas,
que seria basicamente como uma colagem, a presença simultânea em lugares próximos de meios distintos. Mas ainda assim você percebe uma compartimentalização. Ainda existe uma distinção clara entre o que é um meio e o que é um outro meio. E na intermídia não. É um caráter de fusão. O termo intermídia ele vai ser usado pela primeira vez pelo integrante do movimento Fluxus, Dick Higgins, na década de 60. Mas só a partir dos meados da década de 80 é que esse termo intermídia vai ser mais discutido academicamente. Então, Dick Higgins ele vai falar sobre intermídia num artigo para uma revista. Ele mesmo vai chamar a atenção para essa distinção entre mixed media e intermídia. O conceito de intermídia ele vem para quebrar paradigmas. É um conceito libertador de muitos estereótipos. Por exemplo, a ideia de que uma pintura deve ser feita sobre uma tela ou uma escultura deve ter certas proporções e deve estar localizada num centro de um salão. Enfim, são estereótipos que o próprio Dick Higgins ele vai problematizar no seu artigo e mostrar que esses conceitos dos meios, eles mesmos são móveis. Os conceitos não se aprisionam nas formas que foram construídas, né, historicamente. São formas válidas para o seu contexto social e histórico, mas que estão em constante mudança, em constante transformação. E isso está também diretamente relacionado às categorias artísticas. Higgins, utilizando o exemplo de Marcel Duchamp, enfatiza o aspecto between, o aspecto entre dos meios, o aspecto que borra as definições. A arte intermídia não tem a intenção de ornamentar, nem de ser entretenimento, mas uma arte que se volta para a dimensão política, ou seja, a dimensão dos afetos, do que toca as pessoas e as convida a um protagonismo. E fazendo um paralelo com o diário é justo esse lugar onde o sujeito é protagonista de sua própria vida, ou ele busca ter essa consciência, ou ela busca ter essa consciência de protagonismo, ou seja, se distancia da noção do diário anterior, do século XVI, e se aproxima mais do que seria o diário do cuidado de si, o diário que visa a uma autotransformação e também de uma partilha desse sensível, uma partilha da experiência de vida com os outros e, assim, algum impacto social, ainda que livre da pretensão de mudar o mundo ou de mudar as pessoas, mas no sentido de compartilhamento do estado poético, que ressignifica a existência e as situações da vida. São 3h30 da manhã. Hoje é 2 de agosto de 2016. O golpe foi dado e, ao que parece, retornamos a uma ditadura aqui no Brasil.